Olá pessoal, vamos desenhar um balão hoje. Eu fiz esse balão inspirado em uma imagem que eu vi no Pinterest. Tinha um balão lá que era computadorizado, né? A pessoa fez a estampa toda de computador e era muito lindo, eu adorei. E aí eu fiz essa minha adaptação aqui do que eu vi e do que eu gostei mais do balão. E fiz essa imagem, tá? Essa estampa aqui você pode fazer de qualquer cor, de qualquer jeito. Se quiser fazer quadriculado ou listrado e tal, isso é uma escolha sua. Se você quiser pausar esse vídeo, dá pra pausar o vídeo e fazer a estampa exatamente igual a essa, se vocês gostarem dessa estampa. Essa parte aqui ficou um pouco escuro porque eu coloquei muita tinta preta e aí ficou muito escuro. E aí eu coloquei depois uma tinta guache e tentei colorir isso aqui. Então ficou um pouco diferente e tal, mas mesmo assim eu acabei gostando do desenho, tá? Goste do seu desenho também. E é isso, esse cesto, essa parte quadriculada dá pra fazer igual. Isso é bem rapidinho, então dá pra fazer no vídeo, não vai ocupar muito tempo. E essa parte aqui, você pode colocar na parte de cima do balão e na parte de baixo. Ou então, se você quiser, coloca só no cesto ou só na parte de cima. Esse desenho aqui eu fiz correndo pra poder fazer essa adaptação pra filmar, não é? Porque eu não poderia demorar fazer um vídeo de 1 hora. E aí eu tentei fazer assim o mais rápido possível. Vou explicar como é que faz muito rápido e como é que você faz se você quiser mesmo dedicar mais tempo para o balão. Ao invés de ficar redondo, ficar com esse formato mais de como se fosse uma lâmpada, porque o balão ele tem mais esse formato assim, mais achatado para os lados e tal, do que totalmente arredondado assim. Então, tem dois jeitos de desenhar esse balão, tá? Um é usando um CD, outro é usando um porta-copos, ou um copo, ou qualquer coisa assim. O CD, ele fica, de acordo com essa folha aqui, que eu fiz essa adaptação, né? Ao invés de fazer numa folha grande de ofício ou numa folha de desenho, eu fiz em metade de uma folha de ofício. No caso, para praticar, eu corto as folhas de ofício para não ficar gastando papel. Ele fica certinho. Então, esse jeito é o jeito mais fácil, assim, de ensinar a fazer o balão. Ou então posso fazer com porta-copos ou com copo, que aí eu faço só a parte de cima do balão. E aí depois de fazer essa parte de cima eu começo a calcular como é que o balão se expande. No primeiro desenho, no caso que foi esse desenho aqui, eu fiz assim. Eu fiz primeiro essa parte de cima, calculei o tamanho do desenho e fui abrindo esse balão, tá? E foi muito, eu fiz muito, foi muito intuitivo no caso. Fui fazendo do jeito que eu achava que era. Eu sabia que era um formato de lâmpada, tá? E fui desenhando desse jeito. E com o CD ele fica muito mais prático, mas ele fica também super arredondado, esse balão, tá? Então eu vou explicar como é que faz com os dois. Primeiro de tudo, se você for fazer com um ou com outro, o ideal é usar um lápis, não é azul, porque é mais fácil para você desenhar, para fazer esboço e tudo. Então você vai chegar aqui na sua folha e dividir ela ao meio, assim, marcar no caso ao meio da sua folha. Aqui tem 15 centímetros, eu vou marcar 7,5. Então, lembrando que você não precisa de uma régua para fazer isso, tá? E eu faço com régua porque eu gosto de ficar assim mais no centro do papel, tudo direitinho. Mas não é necessário. O outro eu não fiz tanto assim com a régua. Tanto é que dá pra... Se for notar ali, tem lugares que tá de um lado maior, de outro menor. Mas não tem problema, porque nem se nota, na verdade, no final do desenho. Então, isso pra mim não importa tanto. O que importa mais é o processo mesmo do desenho, que eu gosto. Mas como eu tô explicando como é que eu faço, às vezes, e eu uso bastante a régua, eu vou explicar dessa que parece a melhor maneira possível pra mim. Então, eu vou marcar aqui 13,5, que vai ser o início do balão até o final. Você pode fazer 13 centímetros ou 13,5. Lembrando que o balão grande, ele tinha 18 centímetros. Então, aqui tem 13,5. Se você quiser fazer o balão, assim, por você mesmo, você marca, assim, uns 4 a 5 centímetros daqui. Vou marcar como se fosse assim. E aqui você vai contar
que você quer 2 centímetros da borda, 1,5, não sei, depende do que você quer do seu balão, do tamanho que ele seja. E aí você começa o seu desenho. Você faz a marcação aqui em cima, não faz muita. Se você quiser, dá pra você passar a régua aqui e dizer assim, e ver até onde vai essa marcação. Então aqui e aqui, não é isso? Termina. Então você passa isso aqui. Já passei de um lado e do outro não. Então vou saber que termina aqui essa marcação e aqui. Não se preocupe com o lápis, porque o lápis azul depois é fácil de apagar. E aí você vai crescendo aqui pro lado. Vai fazer uma mini adaptação disso aqui. E faz esse balão. E depois você vai fazer essa parte de baixo aqui. Então, isso aqui vai ter 4 centímetros. Vamos fazer assim, 2 centímetros. Então, eu vou pegar do meio e fazer 1, 2 centímetros. E daqui, 1, 2 centímetros. Então, tá tudo certinho aqui. 2 centímetros, 2 centímetros. Tem 4 centímetros o final aqui do balão. Então, ou nós podemos ir puxando e abrindo o balão e fazendo ele, ou nós podemos fazer o seguinte, usar o CD para fazer essa parte quase inteira do balão. Então, eu já sei a marcação aqui de um lado e do outro. Aí eu vou pegar... Pronto, e vou marcar aqui. Vou pegar a régua e ver onde é que para essa marcação de um lado e do outro, para não ficar torto o balão. Não precisa disso, mas se você quiser fazer uma coisa mais simétrica, é melhor. Então, aí já fica assim, o balão já quase pronto. Lembrando que esse é muito arredondado e os outros balões que eu fiz eram mais parecidos com a lâmpada mesmo. E essa parte final você consegue ajeitar aqui, mesmo ligando os pontos, né? Fazendo essa ligação desse ponto para esse daqui. Então, esse aqui fica mais achatadinho, como se fosse uma lâmpada mesmo. E em cima tá bem arredondado, o que eu não fiz no primeiro. O primeiro eu tentei achatar bem essa parte. Mas esse aqui já tá com formato de lâmpada. Pra fazer aqui, você vai medir do centro pra cá, pra borda, né, pro final. Então, você vai fazer 2,5 centímetros, vai ser o comprimento do balão pro cesto. O seu cesto começa aqui em 2,5 e ele vai ter 4 centímetros de altura. Então, vai fazer 1, 2, 3, 4. Ele para em 6,5, porque é exatamente os 4 centímetros, tá vendo? E aqui, os 4 centímetros que vai ter o tamanho do seu balão. Aqui, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar a régua no meio e vamos fazer uma marcação de 2,5 para cada lado. Então, eu vou fazer aqui, olha, 1, 2,5. E aqui, 1, 2,5. Então, isso aqui, você tem 5 centímetros no total, o seu cesto vai ter 5 centímetros. O ideal é o cesto ser maior do que o final do balão, para dar uma noção melhor mesmo de balão, eu acho. Eu acho que fica mais bonitinho. Eu fiz um balão que ele ficava com o cesto e o final parecidos e não fica muito bom, tá? Deixa eu lembrar uma coisa. O seu balão não vai precisar ficar igual ao meu. Não se cobre isso, porque nada é igual, assim, ninguém é igual a ninguém. Então, os desenhos também não tem que ficar necessariamente iguais, tá?
cobre é que você se dedique a fazer o desenho, porque às vezes demora um pouco pra gente aprender que tem que se dedicar. A gente acha que vai fazer um desenho e que vai ficar bonitão e que é muito fácil fazer um desenho e tal, e não é. Essa caixa ficou muito pequena, eu vou ampliar ela um pouquinho. Então, ao invés de puxar e ficar 5, eu vou puxar e fazer 6 centímetros, será? Puxar mais meio para cada lado, então. Vamos fazer assim. E aqui embaixo a mesma coisa. Então não cobre que seu desenho fique muito bom assim. Mas se dedique a ele para que ele fique bom. Porque quanto mais a gente se dedica, mais bonito ele vai ficar. Mas pode ser que no início não fique bom mesmo, demora, é normal. Não, só não desista, porque vale muito a pena quando a gente se dedica e tal e fica bom, é muito bom. Eu vou apagar essa linha daqui, tá? Não, mas você vai ver que não tem problema errar com o lápis azul. Ele vai, depois para apagar fica fácil, não fica difícil assim. E eu vou fazer 3 milímetros pra cima. Então, eu vou terminar aqui no 11. E eu vou fazer, no caso aqui, quase meio centímetro pra cada lado, a mais. E vou fechar isso aqui, fazendo uma curvinha, tá vendo? Como se fosse um C ao contrário. E deste lado também eu vou fazer, tipo, aqui é um C normal, né? Mas é um C comprido. Mas a intenção é que fique assim, essa curvinha, pra dar pra separar essa parte de baixo do cesto dessa parte de cima, tá bom? Então, pra fazer essa parte de baixo, pra fazer um tecido que tem aqui, nós vamos fazer o seguinte, vamos dividir essa porção em 3 porções. Então, aqui 2, 4 e aqui 6, não é isso? Então, 2, 4, 6. São 3 porçõezinhas aqui. E nós vamos fazer um tecido aqui. Como é que nós vamos fazer esse tecido? Primeiro que ele tem que ter um caimento, senão não vai dar essa sensação no desenho. Então, é como se você desenhasse um U aqui e na parte de baixo também. Depois você vai fazer uns tracinhos aqui pra dar a sensação de que o tecido tá dobradinho, tá meio enrugado e tá caindo. Então aqui você já começa a fazer o seu desenho. Então aqui você vai fazer isso em todos eles, né? São 3. Dá o caimento. Essa cordinha aqui é bem achatada aqui, pra dar essa sensação mesmo de que tá com esse caimento. E o terceiro, se você quiser, dá pra fazer assim, ó. Aí marca assim, que ele tem que vir até aqui embaixo. Se não, você faz normal, não se preocupe, não se cobre tanto no desenho. Vai fazendo que no final dá certo. E é isso, os bolsos ficam assim, todo riscado, rabiscado, não fica bonito. Geralmente eu nem mostro os bolsos assim, só mostro para meu pai. E aí o esboço fica assim meio estranho, mas depois quando você passa a canetinha fica muito bonito. Então, é fazendo assim e pronto. Se você quiser, dá pra fazer uma linha aqui e puxa outra assim, sabe? Como se fosse não sei se é um V deitado ou alguma coisa assim. Isso já dá um caimentozinho ao seu projeto. E aqui na borda vão ter também 2 cordinhas, então elas ficam assim. Então uma pode ser assim. É só não desenhar reto. E aqui outra. Então, depois você começa a ajeitar isso. Pode cair pra cá.
Se tiver rápido, pausa o vídeo e faça com cuidado. Se dedique, que o mais importante do desenho é isso. É a dedicação mesmo. Então pronto, aqui você tem uma cordinha que depois dá pra ser, na hora que você fizer, passar a canetinha, dá pra corrigir, tá? Todos os erros dá pra você corrigir com a cordinha. Ou com a canetinha, com a cordinha, ótimo. E aqui nós temos 7 centímetros nessa parte de cima do seu cesto. O que é que nós temos que fazer? Temos que fazer 6 argolinhas aqui. E essas argolinhas, elas vão ficar presas com as cordas que prendem, no caso, a parte de cima do balão, tá? Então, nós vamos dividir aqui e fazer umas correntinhas. Eu vou fazer umas argolinhas aqui. Se você quiser, dá pra fazer medindo na régua. Ou dá pra fazer assim mesmo no olho. Então, você vai abrindo as suas argolinhas. Com calma. E depois, se você quiser, você vai organizando elas, abrindo mais e corrigindo tudo isso, tá? Não tem assim essa questão toda também de ficar perfeita e milimétrica essa divisão. Não precisa. Mas você pode ir fazendo aos poucos e vendo como é que fica, tá? Isso aqui não tem problema. E nós vamos fazer o seguinte, vamos puxar aqui em cima. Temos que marcar aqui a divisão, ou para fazer essa cordinha aqui também, esse paninho, ou para pelo menos dividir para ter essas argolinhas, né? A linha que vai para as argolinhas. Então aqui nós vamos dividir este até este. Então são 3 centímetros da borda para cá e 3 centímetros da borda para cá. Aqui dentro ficam 9 centímetros. Eu vou fazer o seguinte, dá para dividir em 3 porções, não é? 3, 6, então 3 centímetros, mais 3 centímetros, de 6 para 9, de 9 para 12, mais 3 centímetros. Então, nós dividimos essa parte assim, tá? E nós vamos puxar as cordinhas. Vamos fazer mais um aqui embaixo. Então, se aqui foi 3 centímetros para cada borda, aqui vão ser 4 centímetros. E aqui 4 centímetros. Mais uma vez lembrando, não precisa de régua. A régua é para facilitar um pouco, tá? Se você quiser fazer isso na mão, dá pra fazer. Só essa parte aqui que é bom ter uma régua ou um livro, qualquer coisa que você dê pra fazer uma linha reta. Se apoiar, né, o lápis e fazer uma linha reta. Então, aí aqui você faz isso. Vai puxar essa daqui de baixo pra aqui. Então, vai fazer essas linhas bem retas para dar a entender que o balão tá sendo mesmo puxado, tá? Tem a tensão nessas linhas. E aqui pra cá, pra essa argolinha. É como se as linhas estivessem mesmo tensionadas, sabe? Estão sendo puxadas pelo cesto, né? O balão tá subindo e o cesto tá sofrendo essa tensão. Ok, como a gente já dividiu isso aqui, dá pra fazer a mesma coisa aqui em cima. Ou então, se você quiser, você deixa assim e isso vai fazer parte do seu desenho. Aí depende de você, como é que você vai querer fazer essa estampa. Outra coisa aqui é não deixar essa borda aqui reta, porque isso fica muito, não sei, não deixa muito legal o seu balão. E aí você pode fazer umas gotinhas aqui nessa linha e já dá uma coisa, um ar diferente pro balão. Não fica uma linha reta. É por isso que eu digo que tudo no balão é dedicação e quanto tempo você investe no seu desenho, porque ele vai melhorando, você vai percebendo as coisas, vai descobrindo erros e coisas que dão pra ter mais, uma coisa mais real ou mais diferente. Então, assim, essas gotinhas são super simples e já dá um outro ar pro balão. Uma coisa que eu quero explicar bem é como fazer o quadriculado daqui de baixo. Porque ele pode ser usado para muitas coisas. Então, o ideal é você fazer assim,
marcar 1 centímetro em cada lugar. Então, você vai marcar 1 centímetro aqui dos lados e em cima, todas as paredes você vai marcar uma bolinha para 1 centímetro. Então, nós marcamos aqui, no caso, eu fiz todas as marcações, e você aí também já deve ter feito as marcações. Ou então está fazendo, só que eu tive que adiantar o vídeo. E para fazer o quadriculado, eu vou pular esse pontinho daqui do canto e vou ligar os 2 próximos pontos. Então, é muito assim. Você vai fazendo esse com esse e os próximos 2 pontos faz também. E você vai fazer isso em todo o cesto, ligando sempre os 2 próximos pontos. Lembrando que tem um pano aqui no meio, então você não vai fazer o risco para não estragar o seu paninho que você já desenhou. Preste atenção nisso para não estragar. E vai fazendo seus risquinhos na perpendicular, né? Então, faz os riscos diagonais, tá tudo ok. Se você se perder, e não sei onde é que tem o próximo ponto, aí você sobe a régua, vai lá para o início do desenho do outro lado e faz a sua linha. Pronto, aqui não vai dar para fazer por causa do pano. Aí vai ficar assim o seu desenho. E depois, para você cruzar essas linhas, você vai começar de cima. Como você começou de baixo, agora você começa de cima. Você vai pular o primeiro ponto de cima também e vai ligar uma linha com a outra aqui, olha. É o início dessa linha com esta, tá vendo? O início desta com esta. Então, depois esta com esta e vai fazendo isso até cruzar todas as linhas, tá vendo? Se não tivesse esse lenço, ia ficar mais fácil de explicar. Mas eu decidi fazer esse lenço primeiro, e já complicou mais. Pronto, então, o seu balão vai ficar, já vai começar a tomar um pouco de dimensão, não é? Isso. Se você perder a mesma coisa, começa daqui do início, olha. Essa, vou fazer essa com essa. Então, aqui já dá para explicar melhor. Esta com esta, tá vendo? Então, todo o início de linha, aí esta é a próxima e esta é a próxima. Então, você vai fazendo esses inícios até todas as linhas ficarem completas. Só falta uma. Então, é esta aqui com esta daqui. E o quadriculado tá feito. Isso dá pra fazer mesmo muitos desenhos, dá pra fazer muita coisa. E eu no início não sabia muito bem como fazer um quadriculado. Como é que você faz o quadriculado na mão? Se você não tiver uma régua ou não quiser usar uma régua, você quer aprender a desenhar sem régua. Você vai fazer listras assim também. Oblíquas, né? Linhas na diagonal mesmo. Vai fazer várias linhas. Aqui, essa parte do cesto, o ideal é você fazer as linhas bem fininhas, bem juntinhas umas das outras. Eu tô fazendo ela mais grossa e mais rápida, sem a régua, justamente para o vídeo não ficar muito longo. E para não ter que ficar pausando o tempo inteiro, porque eu tô fazendo muito rápido. Então, você vai fazer as linhas assim. E depois você vai pegar e vai cruzar essas linhas. E vai começar a fazer assim. Isso vai dar uma diferença dessa parte do cesto para a parte de baixo. Fazendo com que pareça que essa parte de cima não pertence mesmo. Não faz parte dessa parte do cesto. Como se fosse uma parte que tá para fora mesmo, sabe? E a gente precisa dessa mini textura aqui. Justamente para separar a parte de cima da parte de baixo. Porque essa parte tá retorcida aqui em cima. Então, o ideal é que ela fique mesmo diferente da parte de baixo. Eu vou passar agora uma caneta. Vou fazer... deixa eu só explicar como é que faz essa parte aqui de cima. Eu fiz... Se você quiser fazer, como eu disse, esse aqui tem que pausar. E aí fazer essa estampa mesmo, do jeito que você quiser e tal. Ou então... Se você quiser fazer esse aqui, é só fazer linhas retas e depois cortar elas no meio com linhas diagonais. Eu vou fazer
essa parte aqui do cesto, ou do balão, desculpe. Vou fazer a mesma coisa, vou colocar esse tecido, justamente para não ficar aqui esse vazio assim, mas não precisa fazer, tá? Se você fizer uma estampa bem legal, você cobre essa parte do tecido, da corda e fica bonito. Aqui, para facilitar, o ideal é fazer assim, como se tivesse um paninho para prender essa parte mesmo do balão. Então, eu vou fazer aqui bem rápido, só para ilustrar mesmo. Então, isso. É isso, a estampa dá pra fazer de todos os jeitos. Como eu já mostrei dois tipos de estampas, eu vou tentar fazer uma estampa que é muito fácil, que é essa parte daqui, que só são bolinhas e florzinhas, como se fosse assim. E vou fazer essa estampa só pra ser o mais fácil possível, o mais rápido possível pra filmar, e o vídeo não ficar assim muito longo, tá? Então, aqui você também faz a cordinha, o finalzinho do tecido. É bom ter uma imagem de referência para você ver como é que esse tecido termina, ou como é que fica melhor fazer o balão. Isso é muito bom mesmo. Tem uma imagem de referência sempre para desenhar. O ideal é ver imagens e tal, porque às vezes a gente tem uma imagem na cabeça, mas não fica tão bom quando se desenha. E quando a gente quando faz assim aos poucos e tal, e olhando uma referência, é muito mais fácil de sair correta a imagem, de sair o mais parecido possível com a realidade mesmo. Então, pra fazer aquela estampa, ela é muito engraçadinha, tá? Você vai pintar o fundo do seu balão e você vai fazer umas coisinhas assim. É como se fosse uma nuvenzinha e bolinhas. Então, tem bolinha grande, tem umas bolinhas maiores com bolinha dentro, outras bolinhas maiores sem nada. E aí você vai fazendo isso em todo o seu desenho. Uma bola com outra pequenininha dentro. E vai fazendo assim, umas pequenas, outras maiores, umas grandes sem nada dentro. E aí você vai equilibrando as coisas e vai vendo o que é que precisa. Se precisa de nuvenzinha, se precisa da bola pequena, a grande sem a bola dentro. E vai fazendo. E aí seu balão já vai ficar super diferente, tá bem? Eu vou voltar, vou passar uma canetinha escura, só pra vocês verem a diferença que é o balão assim, e depois com a caneta, e depois eu volto com ele colorido pra vocês verem a diferença e como é que fica. Olá pessoal, então olha a diferença que é você passar a canetinha em cima do seu desenho. A parte azul, ela quase desaparece, você depois pode apagar ela tranquilamente. E você acaba consertando os errinhos aos poucos, passando a caneta preta. Você pode fazer com... Eu faço com essa caneta porque eu gosto bastante dela. Mas você pode fazer com hidrocor, com caneta esferográfica ou qualquer coisa que você tiver que tenha um tom mais escuro para passar por cima do desenho, porque dá muita diferença, já dá pra ver aqui a diferença. O ideal é passar em todos tudo que tá azul aqui deveria ter essa caneta preta. Só que eu não vou conseguir fazer isso agora pra mostrar no desenho, tá? Então eu tô tentando fazer isso o mais rápido possível pra mostrar mais ou menos o efeito que fica. E depois é só colorir esse desenho. Lembre dos jogos. Eu vou depois explicar um pouco sobre as sombras e as cores, que a depender da luz, tem certas cores que são mais escuras e mais claras, que vão dar muita diferença depois no seu desenho. Mas isso é com calma, tá? Eu acho que é isso. Tá aqui o desenho, espero que você tenha conseguido desenhar, que eu tenha ensinado alguma coisa, porque eu tentei fazer o mais rápido possível. Eu demoro muito pra desenhar,
se dedique ao seu desenho, faça com calma, não tenha pressa mesmo, porque o mais legal do desenho é o processo de desenhar e não o final dele, tá? Quando você se dedica ao seu desenho, você vai achar o seu desenho bom, o seu desenho vai ficar bom porque você se dedicou a ele. Pode ser que no início não fique assim tão bom e tal, que você não ache pelo menos tão bom, mas vai ficar bom depois, tá? Se você praticar direitinho, você vai conseguir, todo mundo consegue, você também vai conseguir. E alguns erros vão acontecer, por exemplo, tem partes mais escuras, tem linhas aqui que estão um pouquinho tremidas. Não se preocupe que depois na hora de colorir, tudo isso se ajeita, tá bom? E é isso, espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. Pronto, consegui colorir rapidinho enquanto ainda tem a luz do sol para fazer a gravação. E é isso. Aqui já dá pra ver que dá pra cobrir tudo que tava manchado, todas as imperfeições, dá pra cobrir. Aquela linha que tava aqui já não se vê. E você vai corrigindo tudo com seu lápis de cor e consegue fazer seu desenho todo direitinho. Aqui para fazer esse quadriculado é só você pintar essa listra de uma cor, a outra listra de outra. E aí você segue e fica certinho, não se preocupe com isso. Pronto, agora é de verdade, acabou o vídeo aqui. Beijinhos para todos, fiquem bem, é isso. Obrigada.